Puta merda! Que diabos você pensa que está fazendo? Imunda! Nojenta! Isso é algo que você não toca. Você serve. A voz de Gabriel soou como estilhaços de vidro, cortando a quietude opressiva do quarto de Lívia. Ele havia invadido o cômodo. Uma silhueta alta e tensa contra a penumbra. Com uma força que fez Ana prender a respiração, ele arrancou a pequena Lívia de seus braços. A menina, que havia acabado de adormecer em um sono frágil, começou a chorar. Não, por favor. Ela simplesmente adormeceu. Ela não parava de chorar. Ana sussurrou. A súplica em sua voz era um eco do desespero que ela havia testemunhado nas últimas semanas. Mas ele não a ouviu. Não me importo. Ele latiu com os olhos de gelo, embora por baixo houvesse algo mais, uma confusão e uma derrota que ele tentava esconder. Você é a empregada, não a mãe, nada. O bebê gritou no momento em que ele atirou do peito de Ana. Foi como se algo tivesse estalado. Suas mãozinhas agarravam o ar. Seus soluços estridentes e em pânico. Gabriel tentou acalmá-la, mas a criança chorava ainda mais forte, contorcendo-se em seus braços, com o rosto vermelho e ofegante. Ana ficou paralisada, o coração batendo forte em seu peito. Por que ela não quer parar? A pergunta era mais para si mesma do que para ele. Ela tentou de tudo, explicou em voz baixa. Ela só dorme se eu a segurar. Só isso. Gabriel não respondeu. Ele ficou ali parado, com a filha chorando cada vez mais alto a cada segundo que passava. O silêncio da casa, que ele tentava manter a qualquer custo, estava sendo quebrado pelo choro inconsolável de sua própria filha. Devolva-a para mim, Ana disse, sua voz baixa e firme, com o maxilar apertado. Eu disse, devolva-a, ela está assustada. Você está assustando-a. Gabriel olhou para a criança, depois para Ana. Sua expressão era um enigma, uma mistura de raiva, confusão e, por fim, derrota. Lentamente, ele devolveu Lívia para os braços de Ana. O bebê se aninhou no peito de Ana instantaneamente, como se seu corpo tivesse se lembrado da segurança. O choro parou em menos de 30 segundos, restando apenas alguns soluços, enquanto ela voltava a cair em um sono frágil. Ana a abraçou forte, sentando-se de volta no tapete, balançando-a suavemente, murmurando sem pensar. Eu te peguei, pequena. Gabriel ficou parado, em silêncio, observando. Naquela noite, ninguém falou novamente, mas a casa estava mais fria, como se uma tempestade de gelo tivesse se instalado. A mansão, no alto dos morros de Gramado, era um monumento à frieza e à ausência. Gabriel a havia construído para Clara, sua esposa, e para a família que ele sonhava em construir com ela. Feita de pedras rústicas e madeira de araucária, com janelas enormes que se abriam para a vista dramática dos vales, era uma obra-prima de arquitetura moderna. No entanto, sua beleza externa contrastava com a frieza interna. Gabriel, um magnata da tecnologia que havia construído sua fortuna com aplicativos de sustentabilidade e soluções de monitoramento de carbono, era um homem de negócios. Sua vida era uma série de problemas complexos a serem resolvidos, mas ele não sabia como resolver o problema mais simples e mais urgente de sua vida: sua filha, Lívia. A menina, que mal completara 1 ano, havia sido abandonada por sua mãe, Clara, há 6 meses. E desde então a casa parecia ter se transformado em um cemitério de memórias. Lívia chorava incessantemente e Gabriel não sabia como acalmá-la. Ele tentou de tudo: brinquedos caros, canções de ninar em caixinhas de música e até mesmo a ajuda de outras babás que vinham e iam em questão de dias, incapazes de lidar com a tristeza da menina. Mas nada funcionava. O choro de Lívia ecoava pelas paredes, tornando o silêncio da casa ainda mais insuportável. Foi nesse cenário de desespero que Ana, uma jovem de poucas palavras, foi contratada. Ela vinha de uma realidade completamente diferente. Havia sido expulsa de casa aos 16 anos e desde então havia trabalhado em cozinhas de restaurantes, limpando casas e costurando roupas. Aos olhos do mundo, Ana era invisível,
uma sombra que se movia pela periferia da sociedade. Ela tinha mãos calejadas de trabalho e seus olhos carregavam a sabedoria de quem havia conhecido a vida em sua forma mais cruel. No entanto, algo nela chamou a atenção de Gabriel. A primeira vez que Gabriel a viu, ela estava sentada no chão do quarto de Lívia, embalando a menina em seus braços, sussurrando uma canção de ninar antiga. O choro de Lívia, que parecia uma sirene de pânico, cessou em poucos segundos. O som da voz de Ana, suave e calma, era como um bálsamo para o caos da casa. Gabriel observou a cena paralisado e algo dentro dele se moveu. Ele não conseguia entender por que sua filha, que ele amava mais do que tudo, só se sentia segura nos braços de uma estranha. A presença de Ana na casa de Gabriel era um contraste gritante. Ela, com seu ar de simplicidade e trabalho duro, e ele com seu mundo de riqueza e prestígio. Ele era o bilionário e ela era a empregada. O primeiro encontro entre os dois foi marcado pela tensão e o preconceito de Gabriel. Ele arrancou Lívia dos braços de Ana com raiva, dizendo que ela não era mãe, apenas uma empregada. O choro de Lívia voltou com força total. Ana, então, com uma calma surpreendente, pediu a menina de volta, dizendo que ela estava assustada. Gabriel, para sua própria surpresa, a devolveu. Lívia se aninhou no peito de Ana e o choro cessou imediatamente. A cena era uma lição dolorosa para Gabriel. Sua filha, que ele amava mais do que tudo, só se sentia segura nos braços de uma estranha. Essa cena se repetiu nas noites seguintes. Lívia só dormia nos braços de Ana. A casa de Gabriel, que antes era silenciosa, agora tinha o som suave de uma canção de ninar. Ana, por sua vez, não se importava com o que as pessoas diziam ou pensavam. Ela havia aprendido a se mover como uma sombra, a existir em segundo plano. Seu único objetivo era Lívia. Ela a amava como se fosse sua própria filha, e o amor da menina era um bálsamo para as feridas de sua alma. A notícia de que a filha de Gabriel só dormia com a nova empregada se espalhou pela casa como um incêndio. A governanta, senhora Delfina, que havia trabalhado para a família de Gabriel por anos, observou a cena com uma mistura de surpresa e admiração. A senhora Delfina, com sua sabedoria de vida, sabia que a casa precisava de mais do que dinheiro para ser um lar. Ela viu em Ana algo que Gabriel ainda não conseguia enxergar. Ela a viu como o espelho da casa. O momento mais importante da história aconteceu na terceira noite, quando Gabriel, depois de ouvir a canção de ninar que Ana cantava para Lívia, bateu na porta do quarto da menina. Ele pediu para falar com ela e, pela primeira vez, se desculpou. Foi um pedido de desculpas honesto, vindo de um homem que estava acostumado a ter tudo o que queria. Ana aceitou o pedido de desculpas, e a partir daquele momento, a relação entre os dois começou a mudar. Gabriel, que antes a via como uma empregada, agora a via como a pessoa que estava salvando sua filha e, por extensão, sua própria vida. A confiança se estabeleceu, e foi essa confiança que levou Gabriel a mostrar a Ana seu projeto mais ambicioso, um aplicativo para ajudar mães solteiras e cuidadoras. A presença de Ana na casa de Gabriel era um contraste gritante, uma colisão silenciosa de mundos que, em circunstâncias normais, jamais se tocariam. A casa, um monumento de modernidade e riqueza, pulsava com a energia silenciosa de um homem que construiu um império do nada, um cão de rua, que agora reinava em seu castelo de vidro e pedra. Ele era um bilionário, um nome que circulava em revistas de negócios, um homem que resolvia problemas de escala global, mas que se via impotente diante de um pequeno ser de um ano. Ana, por outro lado, era a antítese de tudo isso. Ela se movia pela casa como uma sombra, uma figura que a maioria dos funcionários ignorava. Uma mulher com a força silenciosa de quem aprendeu a existir nas rachaduras da vida. Seu mundo era feito de superfícies a serem polidas, de costuras a serem remendadas, de silêncios que ela preenchia com a gentileza que o mundo lhe negou.
O contraste entre eles era mais do que social ou econômico. Era uma questão de perspectiva. Gabriel via a casa como uma extensão de seu status, um lugar que precisava ser perfeito, limpo, impecável. Ele via a vida em termos de controle e ordem, de metas a serem alcançadas e problemas a serem resolvidos. E via Ana como uma ferramenta para manter essa ordem, um ser quase sem rosto, sem voz, que deveria servir e não tocar. Seu preconceito não era maldade pura, mas o produto de uma vida inteira de condicionamento, de ser ensinado que certas pessoas pertenciam a certos lugares. E na hierarquia de sua mansão, Ana estava no degrau mais baixo. Ele a via como uma intrusa em seu próprio drama, uma figura inconveniente em sua vida perfeitamente orquestrada. O primeiro encontro entre os dois foi marcado por essa tensão latente. Quando ele a viu com Lívia, o pânico e a raiva se misturaram em uma reação visceral. Ele invadiu o quarto, arrancou a menina dos braços dela com uma força que a fez prender a respiração. "Você serve", ele rosnou, "você não toca." A cena era uma lição dolorosa, uma repreensão cruel para o orgulho de Gabriel. Ele tentou de tudo para acalmá-la, mas suas palavras eram vazias, seu toque era estranho. A criança só chorava mais. E a cada segundo que passava, a certeza de que ele era o problema se instalava. Ana, com sua calma surpreendente, observou tudo, paralisada, o coração batendo forte em seu peito. Ela não o confrontou com raiva, mas com a quietude de quem sabe a verdade. "Devolva-a para mim", ela disse, sua voz baixa e firme. "Ela está assustada." "Você está assustando-a." A frase simples, dita sem agressividade, atingiu Gabriel com mais força do que qualquer grito poderia. Ele olhou para a criança, depois para Ana, e o gelo em seus olhos começou a rachar. Pela primeira vez, ele viu não a empregada, mas a pessoa, e viu sua própria derrota. Lentamente ele devolveu Lívia. No momento em que Ana a pegou, o bebê se aninhou em seu peito instantaneamente, como se seu corpo tivesse se lembrado da segurança. O choro, que minutos antes parecia capaz de quebrar as paredes da mansão, cessou em menos de 30 segundos. Restaram apenas alguns soluços, enquanto ela voltava a cair em um sono frágil. Ana a abraçou forte, sentando-se de volta no tapete, balançando-a suavemente e murmurando sem pensar: "Eu te peguei. Eu te peguei, pequena." A cena se repetiu nas noites seguintes. Lívia só dormia nos braços de Ana. A casa de Gabriel, que antes era silenciosa, agora tinha o som suave de uma canção de ninar. A senhora Delfina, a governanta da casa, uma mulher de poucas palavras, mas de observação aguçada, notou a mudança. "Ela só dorme com ela", sussurrou a mulher mais velha, olhando para o bebê agora em paz. Ela via em Ana algo que Gabriel ainda não conseguia enxergar. Ela a via como o espelho da casa, a única razão pela qual a casa de Gabriel ainda estava de pé. A casa precisava de mais do que dinheiro para ser um lar. E a senhora Delfina sabia que Ana era a única que podia dar isso. Ana, por sua vez, não se importava com o que as pessoas diziam ou pensavam. Ela havia aprendido a se mover como uma sombra, a existir em segundo plano. Seu único objetivo era Lívia. Ela a amava como se fosse sua própria filha, e o amor da menina era um bálsamo para as feridas de sua alma. Ela nunca esperava ser vista, apenas servir, mas Lívia a via e a agarrava como se tivesse esperado por ela a vida toda. Essa conexão inesperada, essa aliança silenciosa entre a criança e a cuidadora, era a única coisa real naquela casa, cheia de aparências. A tensão entre Ana e Gabriel continuou. Na manhã seguinte ao incidente, a casa estava mais fria e ninguém falou sobre o que havia acontecido. Ana, ainda sentada no canto do quarto das crianças, os olhos arregalados e as mãos trêmulas, não dormiu nada. No café da manhã, Gabriel estava tenso. Sua gravata estava torta, seu café intocado. Ele não era o homem que ela imaginou que seria. Ele era o homem que lhe disseram que seria, um homem que a tratou como lixo. Mas algo havia mudado. Na segunda noite, Ana colocou Lívia na cama e se afastou, e o bebê gritou.
A senhora Delfina e Gabriel tentaram, mas nenhuma das duas funcionou. Somente quando Ana retornou, com os braços estendidos, sussurrando suavemente, Lívia se acalmou. Aos poucos, o contraste entre eles começou a desvanecer-se, substituído por uma conexão mais profunda, embora ainda frágil. Gabriel, o homem que sempre teve o controle, estava se rendendo à verdade de que não podia resolver tudo sozinho. Ana, a mulher que sempre foi invisível, estava sendo forçada a se tornar o centro de algo maior do que ela mesma. O silêncio da casa, que antes era de ausência, estava começando a se encher com o som de uma nova vida. O som da canção de ninar que Ana cantava para Lívia, o som da respiração suave da menina em paz, o som de um coração que estava começando a se abrir, mesmo que contra a sua vontade. A notícia de que a filha de Gabriel só dormia nos braços de Ana se espalhou pela casa como um incêndio silencioso. Um murmúrio que se movia furtivamente entre os corredores e as cozinhas. Um tipo de fofoca que não precisava de palavras para ser entendida. Na vasta e silenciosa mansão de Gramado, onde as aparências eram mantidas com a precisão de um relógio suíço, a revelação de que a paz da criança dependia de uma empregada recém-chegada era um evento sísmico. A senhora Delfina, a governanta da casa, uma mulher de poucas palavras, mas de observação aguçada, notou a mudança com uma mistura de surpresa e admiração. A senhora Delfina, que havia trabalhado para a família de Gabriel por anos, era uma figura de autoridade tranquila, mas com o coração de uma mãe. Ela havia testemunhado o sofrimento de Clara, a mãe de Lívia, e agora via a tristeza de Gabriel e o desespero da criança. Ela sabia que a casa precisava de mais do que dinheiro para ser um lar. Ela observou Ana se mover pela casa, silenciosa e eficiente, como uma sombra, mas com uma força interior que a diferenciava de todas as outras funcionárias que vieram e se foram. A senhora Delfina, com sua sabedoria de vida, viu em Ana algo que Gabriel ainda não conseguia enxergar. Ela a via como o espelho da casa. A casa, assim como Ana, era forte, mas estava quebrada. Precisava de um toque de humanidade, de calor, de amor, para se tornar um lar. E Ana, com sua calma e paciência, era a única que podia dar isso. A senhora Delfina, então, passou a observar a interação entre Ana e Lívia com um novo olhar, um olhar de esperança. Ana, por sua vez, não se importava com o que as pessoas diziam ou pensavam. Ela havia aprendido a se mover como uma sombra, a existir em segundo plano. Seu único objetivo era Lívia. Ela a amava como se fosse sua própria filha, e o amor da menina era um bálsamo para as feridas de sua alma. Ela nunca esperava ser vista, apenas servir, mas Lívia a via, e a agarrava como se tivesse esperado por ela a vida toda. Essa conexão inesperada, essa aliança silenciosa entre a criança e a cuidadora, era a única coisa real naquela casa cheia de aparências. O choro de Lívia, que antes era uma constante na casa, agora era uma raridade. O som suave de uma canção de ninar que Ana cantava para a menina preenchia os corredores, e a senhora Delfina, que antes só ouvia o eco dos passos de Gabriel e o silêncio opressor da casa, agora sorria em silêncio ao ouvir a melodia. A casa estava se tornando um lar, e o mérito era todo de Ana, mas o contraste e a tensão entre Gabriel e Ana ainda estavam lá. A senhora Delfina, com sua sabedoria, sabia que a relação entre os dois era um barril de pólvora e que a menor faísca poderia explodir. Ela observou Gabriel, o bilionário de sucesso que se mostrava impotente diante da filha, e Ana, a empregada que era a única a acalmá-la. A cena, que se repetia todas as noites, era um espetáculo de ironia. Gabriel, que podia comprar tudo o que queria, não conseguia comprar o amor de sua própria filha. E Ana, que não tinha nada, era a única que tinha o amor da menina. Na manhã seguinte ao incidente, a senhora Delfina encontrou Ana sentada no canto do quarto das crianças, os olhos arregalados e as mãos ainda trêmulas.
A senhora Delfina, com sua voz suave, sussurrou para Ana. Ele não está acostumado com pessoas. Ela disse que Gabriel, desde a morte de Clara, se fechou em si mesmo e que não sabia como lidar com as emoções, nem as dele, nem as dos outros. Ana assentiu, mas não disse nada. Ela sabia que a história de Gabriel era mais profunda do que ela podia imaginar. A senhora Delfina, então, se aproximou de Ana e tocou em seu ombro. Você não é lixo, querida. Você é a única razão pela qual esta casa está se mantendo unida agora, mesmo que ele ainda não veja. As palavras atingiram Ana com mais força do que ela esperava. Ela, que sempre foi invisível, que sempre se sentiu como lixo, estava sendo vista, valorizada por uma mulher que era a personificação da dignidade. A senhora Delfina então continuou. Homens como Gabriel, quando sentem algo, eles pressionam mais forte. Eles não sabem como pedir, eles simplesmente reagem. A senhora Delfina, que conhecia Gabriel como a palma da sua mão, sabia que o pedido de desculpas de Gabriel não viria fácil, mas que ele viria. E foi assim que a casa de Gabriel, no alto dos morros de Gramado, começou a mudar. Lentamente, silenciosamente, o gelo começou a derreter. O silêncio opressor foi substituído pelo som de uma canção de ninar e o choro de uma criança que estava começando a se acalmar. E Ana, a nova empregada da mansão, que antes era uma sombra, estava se tornando a luz da casa. Ela não era mais uma intrusa, mas a pessoa que estava, aos poucos, transformando um monumento de frieza em um lar de amor. E a senhora Delfina, com seu olhar de esperança, observava tudo, sabendo que a história de Ana e Gabriel estava apenas começando. A casa de Gabriel, no alto dos morros de Gramado, era um palco de contrastes e tensões latentes, mas para Ana, ela estava se tornando o cenário de uma nova vida, ainda que precária e incerta. Ela havia aprendido a se mover pela casa como uma sombra, a existir em segundo plano. Seu único objetivo era Lívia. Ela a amava como se fosse sua própria filha, e o amor da menina era um bálsamo para as feridas de sua alma. Ana não se importava com o que as pessoas diziam ou pensavam. Ela havia sido expulsa de casa aos 16 anos, e desde então havia trabalhado em cozinhas de restaurantes, limpando casas e costurando roupas. Aos olhos do mundo, ela era invisível, uma figura sem nome, sem voz. Aos olhos de Lívia, no entanto, Ana era o mundo inteiro. A menina se apegou a ela como se tivesse esperado por Ana a vida toda. O choro de Lívia, que antes era uma constante na casa, agora era uma raridade. O som suave de uma canção de ninar que Ana cantava para a menina preenchia os corredores, e a senhora Delfina, a governanta da casa, observava a cena com uma mistura de surpresa e admiração. Ela sabia que a casa precisava de mais do que dinheiro para ser um lar, e viu em Ana a única que podia dar isso. A senhora Delfina, com sua sabedoria de vida, via Ana como o espelho da casa. A casa, assim como Ana, era forte, mas estava quebrada. Precisava de um toque de humanidade, de calor, de amor, para se tornar um lar. E Ana, com sua calma e paciência, era a única que podia dar isso. Ana, no entanto, não via a si mesma como uma salvadora. Ela via a si mesma como a cuidadora de uma criança que precisava dela. Ela estava ali pelo bebê. Lá em cima, no quarto silencioso do bebê, Lívia finalmente dormia profundamente, com os braços estendidos acima da cabeça e um suspiro suave em seu peito. Ana sentou-se ao lado do berço, sem tocar, apenas observando. Como sempre, como antes, os eventos da noite anterior ainda queimavam em seus olhos, mas ela manteve a coluna ereta. Aquela cena, as palavras de Gabriel, seu tom, a maneira como ele arrancou o bebê de seus braços, essas coisas não eram novidade para ela. Disseram-lhe a vida toda que ela não deveria segurar, apenas servir. Mas Lívia sabia diferente. Lívia agarrou-se a ela, como se tivesse esperado por Ana a vida toda. Rosa, uma das outras empregadas da casa e a única amiga de Ana, espiou no quarto. "Ei!" Ana sussurrou. "Ela está dormindo."
Rosa entrou silenciosamente. Ela sentou-se na beirada da cadeira ao lado de Ana e sussurrou. Eu ouvi o que aconteceu ontem à noite. Aposto que toda a casa fez. Ele não está acostumado com pessoas, mas desde a Clara... Rosa parou, a voz suave. Eu sei, eu não estou aqui por ele. Eu sei, disse Rosa suavemente. Mas você precisa ter cuidado. Homens como Gabriel, quando sentem algo, eles pressionam com mais força. Não sabem como pedir, simplesmente reagem. Os olhos de Ana permaneceram fixos em Liv. Ela foi a única que não me olhou como se eu fosse lixo. Rosa tocou seu ombro. Você não é lixo, querida. Você é a única razão pela qual esta casa está se mantendo unida agora, mesmo que ele ainda não veja. Eu disse que não estou interessado em jantares agora. Asa não, Jennifer. Não me importa se ela está na cidade. Não vamos voltar a ficar juntos. Outra pausa. Depois porque tenho uma filha que chora a noite toda a menos que um estranho a segure. E eu não consigo nem olhar esse estranho nos olhos porque a tratei como lixo. Ana ficou congelada atrás da porta. A voz de Gabriel baixou para quase um sussurro. Ela não é apenas a ajudante. Eu vejo isso agora, mas não sei como consertar o que eu disse. A porta rangeu. Ana se virou. Ele a viu. Houve uma batida de silêncio. Então ele desligou a ligação sem dizer uma palavra. Escuta, ele perguntou, sua voz dura. Lavanderia, Ana respondeu calmamente. Ele exalou. Você não deveria ouvir isso. Ninguém deveria ouvir nada nesta casa, ela disse. É feita de silêncio. Ele esfregou a nuca. Eu falei sério ontem à noite. Esta manhã eu estava errado. Você foi cruel, ela disse. Eu sei. E aquele bebê, o seu bebê, ela sabe quem é gentil. Ele assentiu. Eu gostaria de recomeçar, ele disse. Ela não respondeu. Em vez disso, Ana subiu as escadas, embalou Lívia nos braços e cantarolou a canção de ninar que não cantava há anos. Naquela noite, enquanto Ana costurava uma costura rasgada em uma almofada do sofá, a senhora Delfina se aproximou dela. Você não é como as outras, disse a governanta. Que outras? Aquelas que vêm aqui para dinheiro ou prestígio, duram 2 semanas, talvez 3, e depois desaparecem. Mas você... Ela fez uma pausa. Ela só dorme em seus braços. Ela é só um bebê. Ela não é só um bebê. Ela é um espelho, a senhora Delfina disse, e ela vê quem você é. Ana finalmente olhou para cima. Quem sou eu, então, a senhora? Delfina deu um sorriso fraco. Alguém que merece ficar. As palavras atingiram Ana com mais força do que ela esperava. Ela olhou de volta ao travesseiro e costurou em silêncio. 2 dias depois, enquanto a neve caía constantemente lá fora, Gabriel pediu a Ana para vir ao seu escritório. Ela entrou cautelosamente. O escritório estava limpo. Mesa moderna e clínica, telas fixadas na parede, estantes cromadas. Quero te mostrar uma coisa, ele disse. Na tela, um wireframe de um aplicativo com cores brilhantes, ícones e rótulos, uma aba que diz Apoio a mães solteiras. O que é isso? Meu próximo projeto. Um centro digital para mães solteiras. Recursos, assistência jurídica, opções de cuidados infantis. Ele começou a explicar. Comecei depois que Clara saiu, mas a equipe, a maioria deles, é composta por homens. Eles não entendem o que é realmente necessário. Ana cruzou os braços. E você acha que eu entendo? Ele olhou diretamente para ela. Acho que você entende o que é ser deixado para trás. E acho que isso faz de você a pessoa mais qualificada nesta casa. Ela o encarou por um longo momento. Então disse, não sou especialista em tecnologia. Não preciso de uma. Ele respondeu. Preciso de alguém que saiba o que é ser importante tarde demais. E agora aqui, ela não estava sendo solicitada a varrer o chão, mas a construir algo real. Ela se virou para o berço onde Lívia estava dormindo, em uma sala no final do corredor. Pela primeira vez em muito tempo, Ana se permitiu sentir a possibilidade de um futuro. Não um onde ela escapou, mas um onde ela ficou. Para ela e para a menina que só dormia quando Ana estava por perto. A nova vida de Ana, em meio ao caos da mansão, estava apenas começando. Uma vida que ela nunca sonhou em ter, mas que, no fundo de seu coração, ela sabia que merecia.
A tensão entre Gabriel e Ana pairou no ar da mansão de Gramado, como a névoa fria que cobria os vales ao amanhecer. 2 dias haviam se passado desde o incidente na lavanderia, desde a confissão sussurrada de Gabriel ao telefone e o silêncio cortante que se seguiu. Na segunda noite após aquele episódio, Ana colocou Lívia na cama e se afastou. A resposta do bebê foi imediata e dolorosa. Um grito. A senhora Delfina correu para o quarto, seguida por Gabriel, mas nada que fizessem acalmava a criança. A casa, que por um breve período havia conhecido a paz frágil de uma canção de ninar, voltou a ser dominada pelo som do choro inconsolável. Somente quando Ana, com sua calma inerente, retornou com os braços estendidos e sussurrou suavemente, Lívia se acalmou. O episódio foi um lembrete cruel para Gabriel. Sua riqueza, seu poder, sua presença, nada disso era suficiente. Ele era um estranho em sua própria casa, um espectro que aterrorizava a própria filha. A derrota que ele havia tentado esconder sob uma máscara de arrogância era agora palpável. Na terceira noite, ele não entrou. Ele ficou do lado de fora da porta do quarto das crianças, ouvindo. Não havia choro, apenas uma canção de ninar suave, meio cantarolada, uma melodia que Ana havia repetido centenas de vezes. O som preencheu o vazio que ele sentia, uma melodia que lhe era estranha e familiar ao mesmo tempo. Era a canção que sua filha amava, a canção que uma estranha cantava para ela. Gabriel, que havia construído sua fortuna resolvendo problemas, se viu diante de um que ele não sabia como abordar. Ele se sentiu vulnerável, exposto e, pela primeira vez em muito tempo, com medo. Medo de perder o que ele mal tinha, a conexão com sua filha. A necessidade de falar com Ana, de consertar o que ele havia quebrado, tornou-se urgente. Ele bateu na porta do quarto de Lívia. Ana, ele chamou, sua voz baixa e hesitante. Ela abriu a porta, os olhos refletindo a luz suave da lamparina do corredor. Ele gesticulou para que ela saísse e ela o fez, fechando a porta suavemente atrás de si. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pelo brilho âmbar das arandelas. O ar estava carregado de expectativas, de algo que precisava ser dito. Preciso falar com você, ele disse. Eu te devo um pedido de desculpas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana o encarou, sem raiva, sem delicadeza, apenas com a firmeza de quem estava acostumada a lidar com a verdade nua e crua. Por quê? Ela perguntou. A pergunta o desarmou. Ele esperava raiva, lágrimas, talvez um confronto, mas não uma pergunta tão direta e sem emoção. Pelo jeito como falei com você, pelo que eu disse. Foi cruel e errado. Ela assentiu, uma pequena confirmação de que ela já sabia de tudo isso. Lívia sabe o que é real, ela disse, sua voz tão suave quanto a canção que ela acabara de cantar. Ela não se importa com riqueza ou títulos, ela só precisa de calor. Gabriel assentiu, sua expressão sombria. Eu sei, ele disse, ela não vai dormir a menos que ela se sinta segura. A verdade que ele havia lutado para ignorar estava diante dele. Eu sei, ele disse novamente, e não acho que ela seja a única. Gabriel olhou para o chão, o peso de suas palavras caindo sobre ele. Me desculpe, Ana. Ela sentiu uma pontada de empatia, um sentimento que ela havia reprimido por anos para sobreviver. Mas ela não estava ali para ele. Ela estava ali por Lívia. Eu não vou desistir, ela disse. Não por sua causa, mas porque ela precisa de mim. A afirmação dela, dita com a mesma firmeza de antes, era um ultimato. Ele a olhou com uma expressão de surpresa e gratidão. Espero que você fique, ele disse. Por ela, Ana repetiu, mas em seu peito algo se soltou. Algo que ela pensava ter sido trancado para sempre. Ela não confiava nele, mas Lívia confiava. E por enquanto isso era o suficiente. Na manhã seguinte, Ana se movia pela casa como uma sombra, mas a mansão parecia diferente. A mesa de jantar brilhava, polida com perfeição,
e o cheiro de café fresco pairava no ar. Gabriel e a senhora Delfina não disseram uma palavra quando Ana passou com um cobertor dobrado nos braços. "Bom dia", ela disse calmamente, olhando para a frente. A senhora Delfina assentiu rigidamente. Gabriel ergueu os olhos do tablet, o maxilar tenso, mas não disse nada. Não importava. Ana não esperava gentileza. Ela não estava ali por isso. Ela estava ali pelo bebê. Lá em cima, no quarto silencioso do bebê, Lívia finalmente dormia profundamente, com os braços estendidos acima da cabeça e um suspiro suave em seu peito. Ana sentou-se ao lado do berço, sem tocar, apenas observando. Os eventos da noite anterior ainda queimavam em seus olhos, mas ela manteve a coluna ereta. Aquela cena, as palavras de Gabriel, seu tom, a maneira como ele arrancou o bebê de seus braços. Essas coisas não eram novidade para ela. Disseram-lhe a vida toda que ela não deveria segurar, apenas servir. Mas Lívia sabia diferente. Lívia agarrou-se a ela como se tivesse esperado por Ana a vida toda. Mais tarde, naquele dia, enquanto dobrava toalhas na lavanderia, Ana ouviu a voz de Gabriel ao telefone. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir cada palavra. "Eu disse que não estou interessado em jantares agora." "Asa não, Jennifer. Não me importa se ela está na cidade. Não vamos voltar a ficar juntos." Outra pausa. "Depois, porque tenho uma filha que chora a noite toda, a menos que um estranho a segure, e eu não consigo nem olhar esse estranho nos olhos porque a tratei como lixo." Ana ficou congelada atrás da porta. A voz de Gabriel baixou para quase um sussurro. "Ela não é apenas a ajudante. Eu vejo isso agora, mas não sei como consertar o que eu disse." A porta rangeu. Ana se virou. Ele a viu. Houve uma batida de silêncio. Então ele desligou a ligação sem dizer uma palavra. "Escuta?" ele perguntou, sua voz dura. "Lavanderia", Ana respondeu calmamente. Ele exalou. "Você não deveria ouvir isso. Ninguém deveria ouvir nada nesta casa", ela disse. "É feita de silêncio." Ele esfregou a nuca. "Eu falei sério ontem à noite. Esta manhã eu estava errado. Você foi cruel", ela disse. "Eu sei. E aquele bebê, o seu bebê, ela sabe quem é gentil." Ele assentiu. "Eu gostaria de recomeçar", ele disse. Ela não respondeu. Em vez disso, Ana subiu as escadas, embalou Lívia nos braços e cantarolou a canção de ninar que não cantava há anos. A semente de algo novo, de um recomeço, havia sido plantada. A arrogância e o preconceito de Gabriel, que antes pareciam ser a base de seu mundo, estavam desmoronando, substituídos por uma humildade forçada e um desejo genuíno de mudar. E Ana, a mulher que foi tratada como lixo, agora era a única que podia oferecer a salvação para a vida de Lívia, e talvez a de Gabriel. O pedido de desculpas de um bilionário, um gesto que ele nunca pensou que faria, era o primeiro passo de uma jornada inesperada, um caminho que os levaria a um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O pedido de desculpas de Gabriel foi mais do que apenas um gesto, foi um abalo sísmico na estrutura rígida daquela mansão. Ele havia cedido, não por fraqueza, mas por uma necessidade urgente e genuína, e essa rendição silenciosa plantou a semente de algo novo. Ana, a mulher que fora tratada como lixo, agora era a única a quem o bilionário pedia para ficar. Sua resposta: "Eu não vou desistir. Não por sua causa, mas porque ela precisa de mim." Não era um ato de caridade, mas de uma determinação inabalável. Lívia havia se tornado seu porto seguro, a razão pela qual ela não fugia do caos. A partir daquele momento, a relação entre os dois começou a mudar. Gabriel, que antes a via como uma empregada, agora a via como a pessoa que estava salvando sua filha e, por extensão, sua própria vida. A confiança, ainda frágil como vidro, começou a se estabelecer. Não era uma confiança baseada em palavras, mas em ações. Na manhã seguinte, Ana se movia pela casa com a mesma eficiência de sempre, mas o ar era diferente. A mesa de jantar brilhava, polida com perfeição, e o cheiro de café fresco pairava no ar. Gabriel e a senhora
Delfina não disseram uma palavra quando Ana passou com um cobertor dobrado nos braços. Bom dia, ela disse calmamente, olhando para a frente. A senhora Delfina assentiu rigidamente. Gabriel ergueu os olhos do tablet, o maxilar tenso, mas não disse nada, não importava. Ana não esperava gentileza, ela não estava ali por isso. Ela estava ali pelo bebê. O primeiro sinal concreto da mudança veio 2 dias depois, quando a neve caía lá fora, cobrindo os morros de Gramado com um manto de silêncio e paz. Gabriel pediu a Ana para vir ao seu escritório. Ela entrou cautelosamente. O espaço era a epítome de seu mundo. Limpo, moderno, com uma mesa clínica, telas fixadas na parede e estantes cromadas. A frieza do ambiente contrastava com o calor que começava a crescer entre eles. Quero te mostrar uma coisa, ele disse. Na tela, um wireframe de um aplicativo com cores vibrantes, ícones e rótulos. Ana notou uma aba que dizia Apoio a Mães Solteiras. O que é isso? Meu próximo projeto, ele respondeu. Um centro digital para mães solteiras. Recursos, assistência jurídica, opções de cuidados infantis. Ele começou a explicar que o projeto havia nascido após a saída de Clara, mas sua equipe, majoritariamente composta por homens, não entendia o que era realmente necessário. Ana, que até então havia mantido uma postura de cautelosa distância, cruzou os braços. E você acha que eu entendo? A resposta dele foi direta e sem hesitação. Acho que você entende o que é ser deixado para trás. E acho que isso faz de você a pessoa mais qualificada nesta casa. A afirmação a atingiu com a força de um soco. Ele não estava vendo a empregada, a cuidadora ou a sombra que ela era. Ele a via como uma mulher com uma história, com experiências valiosas. Ela o encarou por um longo momento, tentando processar a magnitude do que ele estava dizendo. Não sou especialista em tecnologia, ela disse com a voz baixa. Não preciso de uma, ele respondeu. Preciso de alguém que saiba o que é ser importante tarde demais. Naquela noite, Ana ficou acordada em seu quarto. A neve continuava a cair. Ela se lembrou de seus lares adotivos, do porão no Bronx, dos clientes que nunca disseram obrigado, dos homens que gritaram e das mulheres que fizeram vista grossa. A vida lhe ensinara a sobreviver, a ser invisível, a não esperar nada além do mínimo. E agora ela estava sendo solicitada a não varrer o chão, mas a construir algo real, algo que poderia ajudar outras mulheres como ela. Ela se virou para o berço onde Lívia estava dormindo em uma sala no final do corredor. Pela primeira vez em muito tempo, Ana se permitiu sentir a possibilidade de um futuro. Não um onde ela escapou, mas um onde ela ficou. Para ela e para a menina que só dormia quando Ana estava por perto. A nova vida de Ana, em meio ao caos da mansão, estava apenas começando. O aplicativo era uma ideia inovadora, mas a equipe de Gabriel, composta por homens que só conheciam a teoria, não sabia como transformá-lo em algo real. Eles não sabiam o que as mulheres realmente precisavam. E era aí que Ana, com sua experiência de vida, com sua voz que havia sido silenciada por anos, entrava. Ela era a pessoa perfeita para dar a eles a perspectiva que faltava. Ela se tornou a voz do povo, a voz das invisíveis. Ana, que antes apenas servia, agora estava sendo convidada a sentar-se à mesa, a não apenas ouvir, mas a moldar. O escritório de Gabriel, que antes era um símbolo de sua riqueza e distância, agora era um laboratório de ideias, um lugar onde a experiência de vida de Ana era mais valiosa do que qualquer diploma ou certificado. Sua primeira sugestão foi a criação de um fórum anônimo para que as mães pudessem compartilhar suas experiências sem medo. A ideia foi um sucesso. A partir daí, a parceria entre os dois se aprofundou. Eles não eram mais o patrão e a empregada, mas parceiros em um projeto que poderia mudar a vida de muitas mulheres. A confiança entre eles, que antes era frágil, agora era a base de uma parceria que aos poucos se tornava algo mais. A mansão de Gabriel, que antes era um lugar de silêncio e dor, estava se tornando um lar. Um lugar de riso, de música, de vida.
O choro de Lívia, que antes ecoava pelas paredes, foi substituído por gargalhadas, e Gabriel, que antes se sentia um estranho em sua própria casa, agora era o pai de uma menina que finalmente estava em paz. O projeto, que Gabriel havia começado por culpa e arrependimento, estava se tornando algo de que ele se orgulhava. Ele estava aprendendo que a tecnologia não é apenas sobre códigos e algoritmos, mas sobre pessoas e suas histórias. E Ana, a mulher invisível, estava se tornando o coração e a alma do projeto. Ela era a voz do povo, a voz das invisíveis, a voz de todas as mulheres que, como ela, foram deixadas para trás. A confiança entre eles cresceu a cada dia. Gabriel, o homem que construiu sua fortuna em torno de soluções para problemas reais, descobriu que havia perdido o elemento mais humano em sua própria vida. E Ana, a mulher que aprendeu a se curvar sob o peso da vida, estava finalmente se endireitando. Ela estava sendo vista, ouvida e valorizada, não por quem ela era, mas por quem ela era. Ela estava se tornando mais do que uma sombra. Ela estava se tornando o centro de algo real, algo que tinha o potencial de mudar o mundo. A relação entre eles evoluiu de uma de patrão-empregada para uma parceria baseada no respeito mútuo. A cada dia, eles se tornavam mais do que apenas colegas de trabalho. Eles se tornavam aliados. Eles se entendiam de uma maneira que ninguém mais entendia. Gabriel via em Ana a força que ele desejava ter. E Ana via em Gabriel a humanidade que ele escondia debaixo de sua armadura. A proposta de Gabriel não foi apenas um convite para trabalhar, foi um convite para ficar, para pertencer. Ele a estava convidando para não ser apenas uma parte da equipe, mas uma parte de sua vida, de sua casa, de sua família. E Ana, que antes só sonhava em escapar, agora se permitia sentir a possibilidade de um futuro onde ela ficaria. Um futuro onde ela seria vista, ouvida e valorizada, não apenas por Lívia, mas por um homem que, por sua própria confissão, estava aprendendo a se importar. A senhora Delfina, que havia sido uma observadora silenciosa, finalmente quebrou seu silêncio. Você é diferente, ela disse a Ana uma noite. Desde que você começou a ajudar com o aplicativo, não estou mais só dobrando roupa. Agora você vê, e isso é algo que muitos de nós esperamos a vida inteira. As palavras dela foram como um eco da própria história de Ana, a história de uma mulher que passou a vida inteira tentando se sentir vista. E agora ela estava sendo vista, não apenas por Gabriel e Lívia, mas por uma mulher que a entendia em um nível mais profundo. O aplicativo estava tomando forma. Os wireframes na tela do computador de Gabriel se tornaram uma realidade tangível, e o silêncio da casa, que antes era opressor, agora era uma tela em branco para a nova vida que estava sendo construída. Uma vida onde a dignidade de Ana era a base de uma parceria, onde sua voz, antes silenciada, era o coração de um projeto de milhões de dólares. A voz do povo, uma voz que Gabriel, com todo o seu dinheiro, nunca poderia comprar. A confiança, ainda frágil como um cristal recém-lapidado, começou a se estabelecer entre Ana e Gabriel, formando a base de uma parceria que ultrapassava as barreiras de status e riqueza. O incidente na lavanderia, a confissão sussurrada de Gabriel e o pedido de desculpas sincero haviam rachado a armadura do bilionário e, ao mesmo tempo, aberto uma porta para Ana, a mulher que sempre se sentiu invisível. Ele a via não mais como uma empregada, mas como a pessoa que estava salvando sua filha e, por extensão, sua própria vida. A semente de algo novo, de um recomeço, havia sido plantada. O primeiro sinal concreto dessa mudança veio na forma de um convite para o escritório de Gabriel, um espaço que era a epítome de seu mundo de tecnologia e poder. Ali, cercada por telas, estantes cromadas e uma mesa moderna, Ana se deparou com o projeto mais ambicioso dele.
um aplicativo para ajudar mães solteiras e cuidadoras. Ele admitiu que a equipe, majoritariamente composta por homens, não entendia as necessidades reais de seu público-alvo. Foi nesse momento que Gabriel olhou para Ana e, pela primeira vez, a viu de verdade. Acho que você entende o que é ser deixado para trás, ele disse, com uma honestidade que a surpreendeu. E acho que isso faz de você a pessoa mais qualificada nesta casa. Essa simples frase foi o catalisador para a nova parceria. Ana, com sua calma e sabedoria, sugeriu a criação de um fórum anônimo para que as mães pudessem compartilhar suas experiências sem medo, uma ideia que se tornou um sucesso imediato. A partir daí, a colaboração se aprofundou. Eles não eram mais o patrão e a empregada, mas parceiros em um projeto que poderia mudar a vida de muitas mulheres. O escritório, antes um símbolo de frieza, transformou-se em um laboratório de ideias, onde a experiência de vida de Ana era mais valiosa do que qualquer diploma ou certificado. Ela se tornou a voz do povo, a voz das invisíveis. A mansão de Gabriel, que antes era um lugar de silêncio e dor, estava se tornando um lar, um lugar de riso e música. O choro de Lívia, que antes ecoava pelas paredes, foi substituído por gargalhadas. Gabriel, que antes se sentia um estranho em sua própria casa, agora era o pai de uma menina que finalmente estava em paz. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama, uma conexão real se formando onde antes havia apenas distância. O projeto, que Gabriel havia começado por culpa e arrependimento, estava se tornando algo de que ele se orgulhava. Ele estava aprendendo que a tecnologia não é apenas sobre códigos e algoritmos, mas sobre pessoas e suas histórias. E Ana, a mulher invisível, estava se tornando o coração e a alma do projeto. Ela era a voz do povo, a voz das invisíveis, a voz de todas as mulheres que, como ela, foram deixadas para trás. A cada dia, eles se tornavam mais do que apenas colegas de trabalho. Eles se tornavam aliados. Eles se entendiam de uma maneira que ninguém mais entendia. Gabriel via em Ana a força que ele desejava ter, e Ana via em Gabriel a humanidade que ele escondia debaixo de sua armadura. A senhora Delfina, que havia sido uma observadora silenciosa, finalmente quebrou seu silêncio. Você é diferente, ela disse a Ana, uma noite. Desde que você começou a ajudar com o aplicativo, não estou mais só dobrando roupa. Agora você vê, e isso é algo que muitos de nós esperamos a vida inteira. As palavras dela foram como um eco da própria história de Ana, a história de uma mulher que passou a vida inteira tentando se sentir vista. E agora ela estava sendo vista, não apenas por Gabriel e Lívia, mas por uma mulher que a entendia em um nível mais profundo. O aplicativo estava tomando forma. Os wireframes na tela do computador de Gabriel se tornaram uma realidade tangível, e o silêncio da casa, que antes era opressor, agora era uma tela em branco para a nova vida que estava sendo construída. A nova parceria significava mais do que apenas um novo emprego para Ana. Significava que sua voz, antes silenciada, era agora o coração de um projeto de milhões de dólares. Significava que ela era valorizada por sua experiência de vida, não por um diploma. Significava que ela não era mais apenas uma sombra, mas o centro de algo real. A dignidade de Ana, conquistada em salas de emergência, cozinhas e crises matinais, era a base de uma parceria que transformaria a vida de muitas mulheres, e talvez a dela mesma. Ela não era mais uma visitante. Ela estava em casa. A parceria entre eles se solidificou em algo mais profundo do que lealdade. Tornou-se inquebrável. A parceria entre Ana e Gabriel floresceu, enraizada na confiança que se estabeleceu entre o bilionário e a mulher que, aos poucos, se tornava o coração de seu projeto. Eles não eram mais o patrão e a empregada, mas aliados em uma missão que parecia ter o poder de curar as feridas de ambos.
Gabriel, que antes se sentia um estranho em sua própria casa, agora tinha uma conexão real com sua filha, Lívia. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama, uma conexão real se formando onde antes havia apenas distância. A mansão de Gabriel, que antes era um lugar de silêncio e dor, estava se tornando um lar, um lugar de riso e música. O choro de Lívia, que antes ecoava pelas paredes, foi substituído por gargalhadas. Em uma viagem a São Paulo para apresentar o projeto, a relação entre Gabriel e Ana se aprofundou ainda mais. A cidade, um monólito de aço e vidro, era o habitat natural de Gabriel. Mas para Ana era um mundo novo e avassalador. Ela, que sempre esteve acostumada com a vida na periferia, agora se movia entre torres de vidro e salas de conferência polidas. A viagem, no entanto, não era apenas sobre negócios. Era sobre a construção de pontes, sobre a descoberta de verdades ocultas. Gabriel, que havia guardado seu segredo mais doloroso a 7 chaves, sentiu uma necessidade urgente de compartilhá-lo com Ana. Ele sabia que a confiança de Ana era a base de sua parceria, e ele não queria que nada ficasse entre eles. Em um jantar tranquilo, longe do barulho da cidade, ele compartilhou o segredo mais doloroso de sua vida, a história de Clara, a mãe de Lívia. Ele revelou que Clara havia sofrido de depressão pós-parto e que ele, em sua ambição cega, não havia notado a dor dela. Eu estava muito ocupado voando por aí, ganhando dinheiro. Pensei que estava fazendo isso por eles, ele confessou. A voz dele, que era sempre tão controlada, agora estava quebrada pela dor e pelo arrependimento. Ele contou a Ana que Clara havia se suicidado, que havia saído de casa antes do nascer do sol e nunca mais voltou. Encontraram o corpo dela 2 dias depois, perto de um lago. A história comoveu Ana, e ela o viu não como o bilionário de sucesso, mas como um homem que estava sofrendo e se culpando. Ana, que também havia conhecido a dor do abandono e do desprezo, sentiu uma profunda empatia por Gabriel. Ela o ouviu em silêncio, deixando-o falar sem julgamentos. Ela percebeu que a dor de Gabriel não era diferente da dor que ela havia sentido por anos. Ele, assim como ela, havia sido deixado para trás, e a culpa de Gabriel era apenas uma manifestação de sua dor. Ela o viu não como o bilionário de sucesso, mas como um homem que estava sofrendo e se culpando. Ele então fez uma confissão ainda mais profunda. Ele a comparou a Clara. "Você me lembra dela, não na aparência, mas no coração", ele disse com a voz embargada. "Não digo isso levianamente. Mas ver você com Lívia, ver você se importar com alguém que não é seu, como se ela fosse sua de sangue, isso não é comum." A afirmação de Gabriel, que era 1 bilhão de vezes mais poderosa do que qualquer elogio, atingiu Ana com a força de um soco. Ela, que sempre se sentiu invisível, estava sendo vista não por sua aparência, mas por seu coração. Ana, com sua calma inerente, respondeu com a verdade que ela havia aprendido em sua própria jornada. "Ela é minha", ela disse suavemente. "Não por sangue, talvez, mas por todo o resto." Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Acho que ela diria o mesmo." O momento era de uma honestidade brutal, uma conversa que eles não teriam tido se não fosse a dor que os uniu. A viagem a São Paulo foi um divisor de águas na relação entre Gabriel e Ana. Eles não eram mais apenas parceiros de negócios. Eles eram almas gêmeas, unidas pela dor e pela esperança. Eles conversaram sobre tudo, sobre a vida, sobre o luto, sobre a esperança, sobre a possibilidade de um futuro que eles não podiam ver, mas que eles sentiam que estava se aproximando. Ana, que havia passado a vida inteira lutando para sobreviver, agora se sentia como se estivesse vivendo de verdade. Ela estava sendo valorizada por sua experiência, por sua voz, por seu coração. Ela estava sendo vista por um homem que, em seu próprio sofrimento, a entendia de uma forma que ninguém mais poderia.
O segredo de Gabriel e a história de Clara serviram para aproximá-los ainda mais. A dor de Gabriel era a dor que Ana conhecia, e a compaixão de Ana era a salvação que Gabriel precisava. A parceria deles, que começou em uma mansão fria e silenciosa, estava se tornando algo que transcende o profissional. Era uma conexão que se baseava na verdade, na dor e na esperança. E para Ana, a mulher que sempre se sentiu invisível, essa conexão era a coisa mais real que ela já havia sentido. A semente de um futuro novo, de um lar, de uma família, havia sido plantada. E a partir daquele momento, a história de Gabriel e Ana seria contada não apenas como uma história de negócios, mas como uma história de amor. O ar na mansão de Gramado parecia mais leve, como se o peso de meses de luto e silêncio estivesse finalmente se dissipando com a primavera que se aproximava. A parceria profissional entre Gabriel e Ana havia florescido, enraizada na confiança que se estabeleceu entre o bilionário e a mulher, que aos poucos se tornava o coração de seu projeto. Eles não eram mais o patrão e a empregada, mas aliados em uma missão que parecia ter o poder de curar as feridas de ambos. Gabriel, que antes se sentia um estranho em sua própria casa, agora tinha uma conexão real com sua filha, Lívia. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama, uma conexão real se formando onde antes havia apenas distância. A mansão de Gabriel, que antes era um lugar de silêncio e dor, estava se tornando um lar, um lugar de riso e música. O choro de Lívia, que antes ecoava pelas paredes, foi substituído por gargalhadas. A relação entre os dois se aprofundou. Gabriel, que antes não conseguia se aproximar de Lívia, começou a ter uma conexão real com a filha. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama. Ana, por sua vez, começou a se abrir para ele, revelando sua própria história de abandono e luta. A cada dia, eles se tornavam mais do que apenas colegas de trabalho. Eles se tornavam aliados. Eles se entendiam de uma maneira que ninguém mais entendia. Gabriel via em Ana a força que ele desejava ter, e Ana via em Gabriel a humanidade que ele escondia debaixo de sua armadura. A senhora Delfina, que havia sido uma observadora silenciosa, finalmente quebrou seu silêncio. "Você é diferente", ela disse a Ana uma noite. "Desde que você começou a ajudar com o aplicativo, não estou mais só dobrando roupa. Agora você vê, e isso é algo que muitos de nós esperamos a vida inteira." As palavras dela foram como um eco da própria história de Ana. A história de uma mulher que passou a vida inteira tentando se sentir vista. E agora ela estava sendo vista não apenas por Gabriel e Lívia, mas por uma mulher que a entendia em um nível mais profundo. O aplicativo estava tomando forma. Os wireframes na tela do computador de Gabriel se tornaram uma realidade tangível, e o silêncio da casa, que antes era opressor, agora era uma tela em branco para a nova vida que estava sendo construída. A nova parceria significava mais do que apenas um novo emprego para Ana. Significava que sua voz, antes silenciada, era agora o coração de um projeto de milhões de dólares. Significava que ela era valorizada por sua experiência de vida, não por um diploma. Significava que ela não era mais apenas uma sombra, mas o centro de algo real. A dignidade de Ana, conquistada em salas de emergência, cozinhas e crises matinais, era a base de uma parceria que transformaria a vida de muitas mulheres, e talvez a dela mesma. Ela não era mais uma visitante, ela estava em casa. A parceria entre eles se solidificou em algo mais profundo do que lealdade. Tornou-se inquebrável. A primavera chegou mais cedo naquele ano. A neve derreteu rápido, revelando a grama macia sob os pinheiros e os caminhos de pedra tortuosos há muito enterrados no branco. As janelas da propriedade de Gabriel não choravam mais geada. Em vez disso, eles se abriram. A casa começou a respirar novamente.
assim como Ana. Todas as manhãs, a luz do sol entrava no quarto do bebê como uma promessa. Lívia acordava mais feliz, mais alto, mais curiosa. Suas risadas ecoavam nas paredes. Ela começou a caminhar a meio passo, incerto, mas sempre determinado em direção a Ana. Gabriel começou a chegar em casa mais cedo, às vezes com sacolas de papel cheias de compras ou itens esquecidos para o berço. Ele não era o mesmo homem que um dia gritou pela sala como se Ana fosse uma intrusa. Aquele homem havia desaparecido em algum lugar entre canções de ninar noturnas e silêncio compartilhado. Numa tarde de quinta-feira, Ana estava na lavanderia, prendendo os suéteres minúsculos de Lívia na linha do jardim. O ar cheirava a terra e narcisos. Um rádio tocava fracamente da cozinha, do tipo que Rosa gostava. Ana balançava levemente enquanto trabalhava, cantarolando, as roupas tremulando como bandeirinhas. «Ana!» chamou a voz de Gabriel atrás dela. Ela se virou, semicerrando os olhos contra o sol. «Preciso que você olhe para uma coisa». Ele estava no pátio dos fundos, descalço, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, segurando um tablet em uma mão e uma garrafa de suco na outra. «Suco pro chefe», ele acrescentou segurando-o. Ela riu. «Lívia ou eu?» «Você. A Lívia já me mordeu uma vez hoje. Aprendi a lição». Ana o seguiu para dentro do escritório. Em cima da mesa, uma maquete da nova tela inicial do aplicativo estava aberta. Ele a inclinou em direção dela. «Estamos pensando em destacar histórias reais e anônimas. Claro, mães, cuidadores, pessoas que superaram isso». Ana estudou. «Existe uma maneira de deixá-los deixar notas de voz?» Gabriel olhou surpreso. «Por quê?» «Porque às vezes é mais fácil falar do que escrever, especialmente se você estiver chorando». Ele a encarou por um longo momento, depois assentiu lentamente. «Vou pedir para a equipe de desenvolvimento trabalhar nisso». Ana tomou seu suco descalça, com as pernas dobradas sob o corpo. «Você já pensou?» Gabriel começou. «Que tropeçamos nisso? Isso nós, ela, o aplicativo, todos nós?» «Acho que o mundo nos deu uma segunda chance», disse Ana. «A primeira nós dois desperdiçamos». Ele inclinou a cabeça. «Como você desperdiçou o seu?» «Parei de acreditar nas pessoas». A voz de Gabriel ficou mais grave. «Eu também. Um pai...» «Mas você não parou de acreditar nela», ela disse acenando para Lívia. Ele olhou para a criança no chão. «Eu simplesmente não sabia como mostrar isso. Você faz agora». Ele se virou para Ana. «Por sua causa». Ana olhou para a xícara dela. «Você diz coisas assim, então eu tenho que voltar para o meu quarto e lembrar como respirar. Estou trabalhando nisso. Essa parte também», ele disse com um sorriso suave, «para garantir que você não precise voltar para o seu quarto sozinha». Ela piscou. «Eu quero dizer», ele acrescentou rapidamente, «não foi bem isso que pareceu. Quer dizer, você não precisa recuar quando sente alguma coisa. Não de mim». Ana não disse nada, mas sua mão, pousada perto da dele no sofá, chegou um pouco mais perto. Perto o suficiente para que seus dedos quase se tocassem. Mais tarde, naquela noite, Ana caminhou com Lívia no jardim em um sling, enquanto o bebê cantarolava bobagens em seu ombro. A senhora Delfina observava da varanda. Quando Ana se aproximou, ela acenou com a cabeça em direção à casa. «Eu vi as maquetes», Gabriel me mostrou. «Ah», perguntou Ana, movendo a mão de Lívia. «Eles são bons, reais. Já vi muitos projetos começarem naquele estúdio. Nenhum deles jamais pareceu tão humano». Ana sorriu. «Ele está diferente agora». A senhora Delfina bufou. «Ele está apaixonado». Ana quase tropeçou. «O quê?» «Ah, não se faça de boba. Eu trabalho nesta casa há tempo suficiente para saber o olhar. Ele só usa as canecas de café boas quando você está na sala. Você não desperdiça cerâmica que custa R$70 a peça, a menos que você esteja tentando impressionar alguém». Ana abriu a boca, fechou-a, sacudiu a cabeça. «Só estou tentando fazer o que é certo pela Lívia». «Claro», disse a mulher mais velha, «mas não finja que o amor não floresce por aqui mais rápido que as flores». Pararam na porta dela. «Vou para São Paulo na semana que vem».
ele disse. Encontro investidores. Eles querem atualizações sobre o aplicativo. Ana assentiu. Você vai ficar fora por muito tempo? 3 dias. Lívia não vai gostar disso. Eu também não, ele disse. Então, depois de uma pausa, você viria com a gente? Ana piscou. O quê? Só pela viagem? Você estaria nas reuniões como a voz dos usuários e com Lívia, é claro. Eu não tenho um terno, ela disse automaticamente. Eu vou comprar um para você. Eu não tenho experiência. Você já viveu a experiência, ela hesitou. É muita mudança, ele assentiu. Mas nem toda mudança é perda, Ana. Ela olhou para ele, realmente olhou. O homem que antes gritava com ela por ousar tocar no que amava, agora estava diante dela, pedindo que ela levasse isso adiante com ele. Vou pensar nisso, ela disse. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Eu espero. E com isso, ele se virou e caminhou pelo corredor. Ana entrou em seu quarto, fechou a porta e ficou em silêncio. Seu coração batia forte, mas pela primeira vez em sua vida, ela não tinha medo do que viria a seguir. O ar na mansão de Gramado parecia mais leve, como se o peso de meses de luto e silêncio estivesse finalmente se dissipando com a primavera que se aproximava. A parceria profissional entre Gabriel e Ana havia florescido, enraizada na confiança que se estabeleceu entre o bilionário e a mulher, que aos poucos se tornava o coração de seu projeto. Eles não eram mais o patrão e a empregada, mas aliados em uma missão que parecia ter o poder de curar as feridas de ambos. Gabriel, que antes se sentia um estranho em sua própria casa, agora tinha uma conexão real com sua filha, Lívia. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama, uma conexão real se formando onde antes havia apenas distância. A mansão de Gabriel, que antes era um lugar de silêncio e dor, estava se tornando um lar, um lugar de riso e música. O choro de Lívia, que antes ecoava pelas paredes, foi substituído por gargalhadas. A relação entre os dois se aprofundou. Gabriel, que antes não conseguia se aproximar de Lívia, começou a ter uma conexão real com a filha. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama. Ana, por sua vez, começou a se abrir para ele, revelando sua própria história de abandono e luta. A cada dia, eles se tornavam mais do que apenas colegas de trabalho. Eles se tornavam aliados. Eles se entendiam de uma maneira que ninguém mais entendia. Gabriel via em Ana a força que ele desejava ter, e Ana via em Gabriel a humanidade que ele escondia debaixo de sua armadura. A senhora Delfina, que havia sido uma observadora silenciosa, finalmente quebrou seu silêncio. Você é diferente, ela disse a Ana uma noite. Desde que você começou a ajudar com o aplicativo, não estou mais só dobrando roupa. Agora você vê, e isso é algo que muitos de nós esperamos a vida inteira. As palavras dela foram como um eco da própria história de Ana. A história de uma mulher que passou a vida inteira tentando se sentir vista. E agora ela estava sendo vista não apenas por Gabriel e Lívia, mas por uma mulher que a entendia em um nível mais profundo. O aplicativo estava tomando forma. Os wireframes na tela do computador de Gabriel se tornaram uma realidade tangível, e o silêncio da casa, que antes era opressor, agora era uma tela em branco para a nova vida que estava sendo construída. A nova parceria significava mais do que apenas um novo emprego para Ana. Significava que sua voz, antes silenciada, era agora o coração de um projeto de milhões de dólares. Significava que ela era valorizada por sua experiência de vida, não por um diploma. Significava que ela não era mais apenas uma sombra, mas o centro de algo real. A dignidade de Ana, conquistada em salas de emergência, cozinhas e crises matinais, era a base de uma parceria que transformaria a vida de muitas mulheres, e talvez a dela mesma. Ela não era mais uma visitante, ela estava em casa. A parceria entre eles se solidificou em algo mais profundo do que lealdade. Tornou-se inquebrável.
Então, o mundo dos três foi abalado pelo retorno inesperado de Clara. A campainha da porta da frente tocou, um som estridente e inoportuno que quebrou a paz frágil que eles haviam construído. Clara Morgan estava parada na entrada como uma mulher de revista, alta, equilibrada, envolta em um casaco cor de caramelo, cachos perfeitamente arrumados. Seu sorriso era hesitante, quase tímido. Ela disse suavemente, a voz tão suave quanto o som da campainha. Clara, Gabriel respondeu, sua expressão um enigma. Ana não falou nada, mas seus dedos, que estavam penteando os cachos de Lívia, congelaram. Os olhos de Clara se voltaram para Lívia, que se agarrava firmemente à blusa de Ana. Ela cresceu, sussurrou Clara, a emoção em sua voz. Posso? Ana hesitou. O coração de Ana se apertou com a pergunta. A menina não se lembrava de Clara. Como ela poderia? Ela era apenas um fantasma, uma memória dolorosa para Gabriel. O encontro, que deveria ser um momento de felicidade e reencontro, foi doloroso para todos. Gabriel, percebendo a hesitação de Ana, interveio. Deixe-me. Ele tirou Lívia cuidadosamente dos braços de Ana. O bebê choramingou, não exatamente chorando, mas claramente inquieto. Clara abriu os braços e Gabriel entregou a criança. Por um breve momento, pareceu algo saído de uma fotografia, uma mãe e um filho. Um toque suave, leve e familiar. Mas então, Lívia começou a chorar. Um gemido suave a princípio, depois mais alto, mais apavorado. Clara tentou acalmá-la. Shhh! Está tudo bem, querida. A mamãe chegou. Mas Lívia gritou, um som de pânico que fez o coração de Ana se partir. Gabriel interveio, mas era Ana que se moveu primeiro. Ela estendeu a mão instintivamente. Lívia! O bebê estendeu a mão de volta, tremendo, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Ana a pegou, abraçou-a. Em segundos, os gritos se acalmaram para soluços. Clara ficou paralisada, a decepção e a dor gravadas em seu rosto. Ela não me conhece, disse ela com a voz embargada. Ana, com sua calma inerente, respondeu suavemente. Ela sabe quem ficou. Eu não deveria ter vindo. Você queria vê-la. Eu pensei que seria diferente, disse Clara. Mas você já tem uma família. Ela olhou para Ana. Eu não esperava você. Eu também não esperava, disse Ana sem maldade. Clara, derrotada, olhou para Gabriel. Não sei mais onde pertenço. A voz de Gabriel estava calma. Isso não é algo que eu possa responder para você. Clara assentiu. Eu vou. Ela caminhou em direção à porta e então parou. Ela está feliz, disse Clara. Não pensei que ficaria aliviada com isso, mas fiquei. E então ela se foi. O silêncio no saguão estava pesado. Ana estava lá, Lívia, ainda agarrada a ela. Eu não queria dizer isso, ela sussurrou, sobre saber quem ficou. Precisava ser dito. Gabriel respondeu. Ele se aproximou. Ela não precisa apenas de amor. Ela precisa de consistência. Você tem sido o mundo dela. Ana olhou para a garotinha em seus braços. Receio que não sei como ser mãe, ela disse. Nem eu, admitiu ele. Mas talvez estejamos aprendendo juntos. Ana olhou para ele. E o que somos um para o outro, Gabriel? Sua resposta foi calma e firme. Nós somos as pessoas que não correm. E naquele momento, parado no calor silencioso da entrada, segurando uma criança que parou de chorar, Ana entendeu que não era mais uma visitante. Ela estava em casa. O retorno de Clara, que parecia uma ameaça, foi, na verdade, a confirmação de que a nova realidade de Gabriel e Ana era mais forte do que qualquer dor do passado. A família de Gabriel e Lívia não precisava mais dela. Ela foi embora, deixando para trás um rastro de dor e uma nova realidade para Gabriel e Ana. O ar na mansão de Gramado parecia mais leve, como se o peso de meses de luto e silêncio estivesse finalmente se dissipando com a primavera que se aproximava. A parceria profissional entre Gabriel e Ana havia florescido, enraizada na confiança que se estabeleceu entre o bilionário e a mulher, que aos poucos se tornava o coração de seu projeto. Eles não eram mais o patrão e a empregada,
mas aliados em uma missão que parecia ter o poder de curar as feridas de ambos. Gabriel, que antes se sentia um estranho em sua própria casa, agora tinha uma conexão real com sua filha, Lívia. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama, uma conexão real se formando onde antes havia apenas distância. A mansão de Gabriel, que antes era um lugar de silêncio e dor, estava se tornando um lar, um lugar de riso e música. O choro de Lívia, que antes ecoava pelas paredes, foi substituído por gargalhadas. A relação entre os dois se aprofundou. Gabriel, que antes não conseguia se aproximar de Lívia, começou a ter uma conexão real com a filha. Ele começou a ler histórias para ela, a brincar e a se sentar ao lado dela na cama. Ana, por sua vez, começou a se abrir para ele, revelando sua própria história de abandono e luta. A cada dia, eles se tornavam mais do que apenas colegas de trabalho. Eles se tornavam aliados. Eles se entendiam de uma maneira que ninguém mais entendia. Gabriel via em Ana a força que ele desejava ter, e Ana via em Gabriel a humanidade que ele escondia debaixo de sua armadura. A senhora Delfina, que havia sido uma observadora silenciosa, finalmente quebrou seu silêncio. Você é diferente, ela disse a Ana. Uma noite, desde que você começou a ajudar com o aplicativo, não estou mais só dobrando roupa. Agora você vê, e isso é algo que muitos de nós esperamos a vida inteira. As palavras dela foram como um eco da própria história de Ana. A história de uma mulher que passou a vida inteira tentando se sentir vista. E agora ela estava sendo vista, não apenas por Gabriel e Lívia, mas por uma mulher que a entendia em um nível mais profundo. O aplicativo estava tomando forma. Os wireframes na tela do computador de Gabriel se tornaram uma realidade tangível, e o silêncio da casa, que antes era opressor, agora era uma tela em branco para a nova vida que estava sendo construída. A nova parceria significava mais do que apenas um novo emprego para Ana. Significava que sua voz, antes silenciada, era agora o coração de um projeto de milhões de dólares. Significava que ela era valorizada por sua experiência de vida, não por um diploma. Significava que ela não era mais apenas uma sombra, mas o centro de algo real. A dignidade de Ana, conquistada em salas de emergência, cozinhas e crises matinais, era a base de uma parceria que transformaria a vida de muitas mulheres, e talvez a dela mesma. Ela não era mais uma visitante. Ela estava em casa. A parceria entre eles se solidificou em algo mais profundo do que lealdade. Tornou-se inquebrável. O clímax da mudança chegou em uma manhã de segunda-feira, quando o mundo fora da propriedade, Blake estava enterrado sob 60 centímetros de silêncio. Dentro, a casa estava excepcionalmente quente. As lareiras acesas, o jazz suave ecoando vagamente pelos corredores. Ana estava no quarto do bebê, enrolando Lívia depois do banho matinal. As bochechas do bebê estavam rosadas de vapor e risadas. Você está ficando tão grande, murmurou Ana, colocando o cobertor sob o queixo de Lívia. Em breve você vai mandar em todos nós. Lívia murmurou em resposta, seus dedos encontrando a trança de Ana e puxando-a suavemente. Lá em cima, Gabriel estava à mesa do café da manhã, mexendo seu café, mas não bebia. Ele olhava para cima a cada poucos segundos, em direção à escada como se estivesse esperando por algo ou alguém. Esperando uma ligação? Perguntou a senhora Delfina, colocando um prato de torrada. Não, só pensando, ele respondeu. Ela não pressionou. Anos trabalhando para a família Blake a ensinaram que alguns silêncios deveriam ser deixados em paz. Poucos minutos depois, Ana entrou na sala com Lívia no colo. Gabriel se levantou muito rápido. Você está aqui, disse ele. Ana ergueu uma sobrancelha. Você convidou para o café da manhã. Achei que seria rude ignorar. Ele gesticulou para o assento ao lado dele. Por favor. Ela colocou Lívia na cadeira alta, já esperando entre eles, então deslizou para o assento. Por um momento, os três ficaram sentados lá como qualquer outra família.
tranquila, confortável, normal. E para Ana, essa era a sensação mais estranha de todas. Lívia deixou cair uma colher. Ana se abaixou para pegá-la. Quando ela olhou para cima, Gabriel a observava, não com intensidade, mas com atenção. "O quê?" ela perguntou. "Nada", disse ele, embora sua expressão dissesse o contrário. Depois do café da manhã, Gabriel seguiu Ana até o quarto das crianças. Ela não se importou. Lívia adormeceu no meio da brincadeira, com os bracinhos envolvendo um ursinho de pelúcia que Ana costurou na semana passada. "Ela cresceu rápido", disse ele, olhando para o berço. "Bebês fazem isso quando estão seguros", Ana respondeu, ajeitando delicadamente o cobertor. Gabriel encostou-se na porta de braços cruzados. "Eu estive pensando em expandir o aplicativo, adicionando uma seção para cuidadores, babás, pais adotivos, até mesmo voluntários, pessoas como você." "Eu não sou como eles", disse Ana, sem olhar para cima. "A maioria deles consegue ir para casa." Ele fez uma pausa. "E se isso se tornasse casa? Você se tornou mais do que parte da equipe. Você faz parte deste lugar. Da vida da Lívia, da minha." Ana se destacou mais direto. Sua voz era calma. "Você está me oferecendo um emprego ou um futuro?" Ele piscou, pego de surpresa. "Estou oferecendo uma escolha de ficar. Não por obrigação, mas porque você pertence aqui." Ana o estudou com um olhar penetrante. "Não se pode dizer coisas assim sem saber o que significam." "Eu sei", disse ele, em voz baixa. "Eu não estou pedindo uma resposta hoje." Ela assentiu. "Ótimo, porque eu não tenho uma." Ela vagou entre elas, as pontas dos dedos roçando as lombadas, parando apenas quando ela encontrou o pequeno livro encadernado em tecido em sua cama, aquele com a fita. Ela o abriu novamente. "Você merece ser mais do que alguém que sobrevive." A caligrafia era inconfundivelmente a de Gabriel. Ela fechou o livro e o segurou contra o peito. Atrás dela, a porta abriu-se com um rangido. "Você deixou isso", disse sua voz. "Eu sei", respondeu Ana sem hesitar, virando-se. Ele entrou, seu tom cauteloso. "Eu escrevi antes de estar pronto para dizer em voz alta. E agora eu estou tentando ser um homem que diz as coisas certas antes que seja tarde demais." Ana se virou para encará-lo. "Já estive em muitos cômodos onde as pessoas disseram as coisas certas, mas nenhuma delas ficou." "Eu vou", disse ele, "se você me deixar." Ela não sorriu, mas algo em seus ombros se suavizou. "Então fique", ela disse, "mas não apenas quando a lareira estiver acesa e o quarto estiver silencioso. Fique quando estiver frio, quando estiver bagunçado, quando os dentes da Lívia estiverem nascendo e eu estiver cansado e sua agenda estiver uma bagunça." "Eu vou", ele repetiu. Ana assentiu uma vez. Já é um começo. Ele a queria em sua vida, não por obrigação, mas porque ela se tornou uma parte vital dela. A escolha era de Ana, e ela sabia que a decisão que tomasse mudaria o curso de sua vida para sempre. Ela, a mulher que sempre lutou para sobreviver, agora tinha a oportunidade de viver, de pertencer, de ser amada. A proposta de Gabriel era um teste de sua confiança, e a escolha de Ana era a promessa de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. A nova parceria, que começou com a dor de um homem e a bondade de uma mulher, estava se tornando a base de uma família que se construiu sobre a verdade, a dor e a esperança de um futuro juntos. A vida na mansão de Gramado, que outrora fora um palco de silêncio e luto, agora ressoava com os sons de uma família em formação. A primavera chegou mais cedo naquele ano. A neve derreteu rápido, revelando a grama macia sob os pinheiros e os caminhos de pedra tortuosos há muito enterrados no branco. As janelas da propriedade de Gabriel, que antes choravam geada, agora se abriam para um ar fresco e um futuro promissor. Ana, a mulher que se tornou o coração do projeto de Gabriel e a âncora emocional de Lívia, finalmente se permitia acreditar na possibilidade de uma vida nova, de um lar, de um futuro onde ela não era apenas uma sobrevivente, mas alguém que pertencia.
Lívia, a menina que antes chorava incessantemente, agora acordava mais feliz, mais curiosa. Suas risadas ecoavam pelas paredes e ela começou a dar seus primeiros passos, sempre em direção a Ana. Gabriel, por sua vez, chegava em casa mais cedo, não mais como um estranho, mas como um pai que finalmente entendia o que realmente importava. Aquele homem que um dia gritou pela sala como se Ana fosse uma intrusa, havia desaparecido, substituído por um pai que fazia panquecas e se sentava com Ana para tomar café, discutindo o futuro do aplicativo e o bem-estar de sua filha. O clímax da mudança chegou em uma manhã de segunda-feira, quando o mundo fora da propriedade estava enterrado sob 60 centímetros de silêncio. Dentro, a casa estava excepcionalmente quente, com as lareiras acesas e jazz suave ecoando pelos corredores. Ana estava no quarto do bebê, enrolando Lívia depois do banho matinal, as bochechas da menina rosadas de vapor e risadas. "Você está ficando tão grande", murmurou Ana. Gabriel, lá em cima, mexia seu café, mas não o bebia, olhando para a escada como se esperasse por algo. A espera acabou quando Ana entrou na sala com Lívia no colo. A cena de uma família tomando café da manhã era a sensação mais estranha de todas para Ana, mas a mais normal para o coração de Gabriel. No entanto, a nova vida de Ana e Gabriel foi ameaçada por uma sombra do passado, uma ameaça que se manifestou na pessoa de Jeffrey, um executivo da empresa que estava roubando dinheiro e queria sabotar o projeto de Gabriel. O perigo não veio de fora, mas de dentro do império de Gabriel, um império construído sobre a premissa de que a lealdade era comprada, não conquistada. O telefone tocou de forma estridente, exigente. Gabriel atendeu no corredor, sua voz baixa, mas tensa. Ana, na cozinha, sentiu um arrepio. "O que foi?" ela perguntou quando ele voltou, seu rosto fechado e controlado. Ele hesitou. "Clara está vindo." Os dedos de Ana congelaram. O retorno de Clara, a mãe de Lívia, era um espectro do passado que ameaçava o futuro incerto que eles estavam construindo. O encontro foi doloroso para todos. Lívia, que não se lembrava da mãe, chorou nos braços de Clara e só se acalmou quando voltou para os braços de Ana. Clara percebeu que a família de Gabriel e Lívia não precisava mais dela. Ela foi embora, deixando para trás um rastro de dor e uma nova realidade para Gabriel e Ana. A dor do retorno de Clara foi o catalisador para uma nova onda de mudanças. Naquela noite, Lily acordou chorando por volta das 2 da manhã. Ana já estava a meio caminho do berçário quando ouviu o choro. Mas quando ela abriu a porta, Nathaniel estava lá, embalando Lily em seus braços, balançando-a suavemente, sussurrando uma canção de ninar que Ana já tinha cantado 100 vezes. O choro não se acalmou no começo, ele sussurrou, mas ele se lembrou do zumbido de Ana, do ritmo dela. "Você está indo bem", ela disse. A cena era uma prova de que a aliança entre eles estava se tornando inquebrável, um laço que a dor e o medo não podiam romper, mas o perigo ainda estava à espreita. Jeffrey Klein, o chefe de aquisições, o homem que uma vez riu quando Ana entrou na mansão com sapatos usados, era uma ameaça real. Ele não era apenas um executivo ambicioso, mas um homem que via a dignidade de Ana como uma fraqueza e a honestidade de Gabriel como uma oportunidade. Ele usou Lívia como peão, levando-a para o telhado da empresa, onde o vento soprava forte, um lembrete do perigo que o cercava. O incidente uniu Gabriel e Ana em uma aliança inquebrável. Juntos, eles confrontaram Jeffrey e o desmascararam. Ele não acabou de encontrá-la. "O terraço está trancado. Você precisa de um código", disse Ana. A desconfiança de Ana, baseada em sua experiência de vida, foi a única coisa que o salvou. A aliança entre eles se solidificou em algo mais profundo do que lealdade. Tornou-se inquebrável. O perigo os uniu, e a vulnerabilidade de Lívia se tornou a força motriz de sua parceria. Eles se comprometeram a proteger o que construíram, não apenas o aplicativo, mas a família que se formava em meio ao caos.
A história de Gabriel e Ana não era mais apenas sobre amor ou negócios, mas sobre a luta pela verdade, pela justiça e pela dignidade. Eles estavam prestes a descobrir que a justiça pode ser silenciosa, mas nunca esquece. A história, que começou com o silêncio opressor de uma mansão em Gramado, estava se transformando em uma sinfonia de risos, amor e vida. A primavera chegou mais cedo naquele ano, e a neve derreteu rápido, revelando a grama macia sob os pinheiros e os caminhos de pedra tortuosos há muito enterrados no branco. As janelas da propriedade de Gabriel não choravam mais geada. Em vez disso, elas se abriam e a casa finalmente começou a respirar novamente. Assim como Ana, todas as manhãs, a luz do sol entrava no quarto do bebê como uma promessa. Lívia acordava mais feliz, mais alto, mais curiosa. Suas risadas ecoavam nas paredes e ela começou a caminhar a meio passo, incerto, mas sempre determinado em direção a Ana. Gabriel, por sua vez, começou a chegar em casa mais cedo, às vezes com sacolas de papel cheias de compras ou itens esquecidos para o berço. Ele não era o mesmo homem que um dia gritou pela sala, como se Ana fosse uma intrusa. Aquele homem havia desaparecido em algum lugar, entre canções de ninar noturnas e silêncio compartilhado. O perigo à espreita, na pessoa de Jeffrey Klein, havia sido confrontado, e a aliança inquebrável entre Gabriel e Ana se solidificou. Juntos, eles o desmascararam, protegendo o projeto de Gabriel e a dignidade de Ana. A justiça, que pode ser silenciosa, nunca esquece. A nova família, formada por Gabriel, Ana e Lívia, estava crescendo, e a casa, que antes era um cemitério de memórias, agora era um lar. A vida na mansão estava se tornando uma sinfonia de normalidade. Gabriel começou a tomar café da manhã na sala de jantar novamente, não todos os dias, mas mais do que antes. Quando ele passava por Ana no corredor, ele não olhava através dela, ele olhava para ela. Lívia se apegou mais, alcançando Ana antes de qualquer outra pessoa, rindo quando ela entrava na sala, recusando comida a menos que Ana se sentasse ao seu lado. Ana, por sua vez, tentava não se aprofundar muito no assunto, até que uma noite, enquanto examinava os recursos do aplicativo no estudo, Gabriel perguntou: "O que você queria ser quando era mais jovem?" Ana piscou. "Você quer dizer antes da minha vida começar a quebrar coisas?" Ele não sorriu. "Estou falando sério", disse ele. Ela olhou para as mãos. "Uma enfermeira? Então talvez um professor. Então nenhum dos dois. Percebi cedo que o mundo não dá empregos para pessoas como eu. Então eu aprendi a esfregar o chão e costurar botões." "Você faz mais do que costurar botões", ele disse. "Isso é para ser um elogio?" "Sim." Ela deu a ele um pequeno sorriso relutante. "E você?" ela perguntou. "O que você queria ser?" Gabriel hesitou. "Um marido", ele disse. "Finalmente, um bom. E um pai que não se sentia um estranho em sua própria casa." O silêncio tomou conta da sala. A voz de Ana suavizou. "Você não é um estranho para ela." "Não mais. Ela ri quando você entra, Gabriel." "Isso não é nada", ele expirou. "Agora me chame de Gabriel. Você disse que estávamos recomeçando." Ele olhou para ela e, pela primeira vez desde que o conheceu, Ana viu algo exposto, sem armadura, cru. "Estou tentando", disse ele baixinho. Ela assentiu. "Eu também." A tempestade de neve durou todo o fim de semana. Na manhã de segunda-feira, o mundo fora da propriedade estava enterrado sob 60 centímetros de silêncio. Dentro, a casa estava excepcionalmente quente. Lareiras acesas, jazz suave, ecoando vagamente pelos corredores. Gabriel se sentou à mesa do café da manhã, mexendo seu café, mas não bebia. Ele olhava para cima a cada poucos segundos em direção à escada, como se esperasse por algo ou alguém. A espera acabou quando Ana entrou na sala com Lívia no colo. Gabriel se levantou muito rápido. "Você está aqui", ele disse. Ana ergueu uma sobrancelha. "Você convidou para o café da manhã. Achei que seria rude ignorar." Ele gesticulou para o assento ao lado dele. "Por favor." Ela colocou Lívia na cadeira alta, já esperando entre eles. Então deslizou para o assento. Por um momento,
Os três ficaram sentados lá como qualquer outra família. Tranquila, confortável, normal. E para Ana, essa era a sensação mais estranha de todas. Depois do café da manhã, Gabriel seguiu Ana até o quarto das crianças. Ela não se importou. Lívia adormeceu no meio da brincadeira, com os bracinhos envolvendo um ursinho de pelúcia que Ana costurou na semana passada. Ela cresceu rápido, disse ele, olhando para o berço. Bebês fazem isso quando estão seguros, Ana respondeu, ajeitando delicadamente o cobertor. Gabriel encostou-se na porta de braços cruzados. Eu estive pensando em expandir o aplicativo, adicionando uma seção para cuidadores, babás, pais adotivos, até mesmo voluntários. Pessoas como você. Eu não sou como eles, disse Ana, sem olhar para cima. A maioria deles consegue ir para casa. Ele fez uma pausa. E se isso se tornasse casa? Ela se virou lentamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que... Ele hesitou. Você se tornou mais do que parte da equipe. Você faz parte deste lugar. Da vida da Lívia, da minha. Ana se destacou mais direto. Sua voz era calma. Você está me oferecendo um emprego ou um futuro? Ele piscou, pego de surpresa. Estou oferecendo uma escolha de ficar. Não por obrigação, mas porque você pertence aqui. Ana o estudou com um olhar penetrante. Não se pode dizer coisas assim sem saber o que significam. Eu sei, disse ele, em voz baixa, e eu não estou pedindo uma resposta hoje. Ela assentiu. Ótimo, porque eu não tenho uma. Mais tarde naquela noite, Ana se viu sozinha na biblioteca. O fogo crepitava baixo, lançando longas sombras nas estantes. Ela vagou entre elas, as pontas dos dedos roçando as lombadas, parando apenas quando ela encontrou o pequeno livro encadernado em tecido em sua cama, aquele com a fita. Ela o abriu novamente. Você merece ser mais do que alguém que sobrevive. A caligrafia era inconfundivelmente a de Gabriel. Ela fechou o livro e o segurou contra o peito. Atrás dela, a porta abriu-se com um rangido. Você deixou isso, disse sua voz. Eu sei, respondeu Ana sem hesitar, virando-se. Ele entrou, seu tom cauteloso. Eu escrevi antes de estar pronto para dizer em voz alta. E agora? Agora eu estou tentando ser um homem que diz as coisas certas antes que seja tarde demais. Ana se virou para encará-lo. Já estive em muitos cômodos onde as pessoas disseram as coisas certas, mas nenhuma delas ficou. Eu vou, disse ele, se você me deixar. Ela não sorriu, mas algo em seus ombros se suavizou. Então fique, ela disse, mas não apenas quando a lareira estiver acesa e o quarto estiver silencioso. Fique quando estiver frio, quando estiver bagunçado, quando os dentes da Lívia estiverem nascendo e eu estiver cansado e sua agenda estiver uma bagunça. Eu vou, ele repetiu. Ana assentiu uma vez. Já é um começo. A história terminou com a construção de uma nova família. Gabriel, Ana e Lívia começaram a viver como uma família real, com jantares barulhentos, risadas e a certeza de que eles se pertenciam. Gabriel, que havia construído uma fortuna, finalmente encontrou o que realmente importava: uma vida, uma família e um futuro construído com base no amor e na confiança.